Oi, eu sou a Mariana e esse aqui é o Ser Arte, Ser a Arte, em que é um podcast que a gente conversa sobre a arte na vida das pessoas e a gente traz um ramo de pessoas que também mexem com isso. Não necessariamente só falando de arte, mas também outros temas. E estamos aqui hoje com a Tamires, psicóloga, leitora, viajante e belieber. Não podia faltar, gente. E aí, nervosa? Tô bastante. Primeiro podcast que eu participo. Espero ser o primeiro de muitos. Mas eu tô muito ansiosa por estar aqui, Mari. Obrigada por ter me chamado. Nada. Então, para as pessoas te conhecerem melhor, Uhum, você é psicóloga. sim. É, que ramo da psicologia, qual temática da psicologia você trabalha? Tem um ponto nesse sentido? Tá. Tem sim. Hoje eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Confesso que eu estou estudando um pouquinho mais sobre a psicologia baseada em evidência. Então, só para explicar um pouquinho, né? A gente tem a psicanálise, a gente tem a terapia fenomenológica existencial, a terapia fenomenológica humanista. Eu sou de uma outra parte que vai falar um pouco mais de comportamento e cognição. E a psicologia baseada em evidência, a gente chama, é um guarda-chuva, né? A gente fala que é um guarda-chuva, e dentro dela tem a terapia de aceitação e compromisso, a terapia comportamental dialética e a TCC, que é a qual eu trabalho hoje. E quais são os desafios dessa área para você com essa temática? Olha, a gente tem bastante. Eu acredito que a captação de paciente hoje. Eu acho também que alguns pacientes se envolverem na terapia, né? Então, a gente sabe que é um compromisso. Toda semana você tem um horário, né? Normalmente 1 hora, 50 minutos, independente. E é o paciente se engajar nesse compromisso. Então, eu acredito que essa seja uma das principais dificuldades aí da área. E quanto tempo você está na área? Faz 2 anos que eu estou atendendo. É, tive as experiências dentro da faculdade, mas atendendo na clínica faz 2 anos. E como surgiu esse interesse pela psicologia? Bom, essa história eu amo muito. Eu faço terapia pessoal desde os meus 11 anos, 11, 12 anos, e eu lembro exatamente do dia que eu pisei no meu primeiro psicólogo e eu saí de lá falando: é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, foi a minha paixão, eu acho que pelo comportamento humano e a minha curiosidade. Mas você diria que essa paixão que você teve no início mudou? Ou hoje em dia você também tem outros interesses realmente exercendo a profissão? Eu acredito que vai mudando muito, porque a gente é muito leigo no que se diz psicologia, né? A gente sabe que existe muita pseudociência, a gente sabe também que a internet ela acaba trazendo algumas fake news ou, né, enfim, o que que é a psicologia de fato. Eu acredito que o meu amor e a minha paixão e as minhas descobertas durante a faculdade foi se moldando. Meu amor nunca mudou, a minha paixão. Eu sei que eu sempre quis, assim, a psicologia clínica, mas é claro que outras paixões foram aparecendo para mim durante a faculdade, como a psicologia hospitalar. Fiz estágio num hospital psiquiátrico e foi amor à primeira vista também. Mas a clínica sempre foi uma paixão, né? Então eu acho que você ter a troca, né? Que nem a gente está fazendo aqui agora, ter essa conexão, a troca, de sentar com a pessoa, ali no teu set terapêutico sempre foi a minha maior motivação. Você comentou sobre internet e fake news, certo? Sim. Eu, como artista, eu tenho muito essa coisa de comparação. A gente se compara muito, vê outras artes. Nossa, eu queria estar nesse nível. Isso só não só na parte artística em si, Uhum. mas como pessoa. A gente se compara muito com a vida do outro. Tá. Você acha que a internet tá aí para ajudar nesse sentido, nessa parte de... Você acha que a internet causou mais depressão, mais ansiedade nas pessoas? Ai, Mari, uma ótima pergunta. Quem não, né? Quem nunca se pegou olhando no Instagram, né, ou em alguma outra rede social e vendo a vida do outro, né? Eu acho que você como artista falando, esse
artista conseguiu sobreviver disso, né? Por que não? Então, eu acredito que a internet ela veio para dar essa piorada, sim. Eu acredito que é um tema muito profundo, então eu vou só passar um pouco por cima, né, do que eu penso. É claro que a internet também veio para facilitar alguns acessos à informação. Hoje eu atendo online, né, graças, né, à internet aí e essas mudanças. Mas com as mídias sociais eu sempre fui muito crítica, porque quantos pacientes não chegam com essa mesma demanda, né? A vida do outro é tão mais fácil, o outro é tão mais magro, ou a vida do outro tá tão mais interessante do que a minha, todo mundo é tão feliz. Eu não sei sobre a parte da arte, né, para vocês artistas, como que deve ser, mas eu acredito que qualquer ser humano tem um grande comportamento prejudicial, que é a comparação. Então eu acho que sim, a internet, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo nesse buraco aí. Então eu acho que, assim como eu vejo, eu fico às vezes muito tempo na internet vendo, e eu acho que eu deveria. Tem aplicativos que meio que controlam, né, o tempo que você fica na internet. Eu lembro que antigamente mesmo, assim, as pessoas falavam, o problema é celular. Hoje em dia a gente vê que realmente o problema pode ser o celular. Em vez de a gente parar um pouco, o problema às vezes não existe. Às vezes, se você só clicar, apagar o celular assim, realmente o problema não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, tem tanta coisa acontecendo no mundo que às vezes fica naquilo. Eu não posso totalmente me alienar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que arrumar minha cabeça. Sim. Até que ponto você acha que poderia ter esse equilíbrio nesse sentido? Como eu disse antes, né, por mais que eu sou uma crítica das mídias sociais, eu sei que hoje a gente precisa delas até para mostrar o nosso trabalho, né? A gente acaba falando que depois do que você se forma, independente de qualquer curso, você tem que ser expert em marketing, né? E ser uma influenciadora, porque você acaba vendendo o seu produto, né? O seu trabalho ali no meio das mídias sociais. Então, assim, eu não quero demonizar, né, o celular. A gente tem muita facilidade que antes não tinha, mas eu sou super a favor da gente ter um tempo de qualidade fora de qualquer mídia, qualquer celular, computador, qualquer coisa que seja, assim, né? Que seja voltada à internet. Então, eu acho que a gente consegue sim se equilibrar, né? Basta querer? Difícil, porque a gente acorda já com bombardeado de informações, né? Então, a minha dica, né, se eu pudesse dar uma, seria a primeira coisa que você faz quando você acorda, você pega o teu celular, né? Ai, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem interessante. Ai, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Gente, calma, né? Você pode escovar o dente primeiro, você pode ir ao banheiro, fazer suas necessidades e depois dar uma olhadinha, né? Se chegou alguma mensagem ali que seja importante. 5 minutos, não vai matar ninguém. Então, tira esse tempinho. Eu acho que você vai começar a perceber uma diferença muito grande no teu corpo. E almoçar ou jantar sem celular também já faz uma grande diferença. Eu sei que é muito difícil. Eu sou ser humano também, eu sei quão difícil é. Mas eu acredito que falando um pouquinho sobre equilíbrio, talvez essas coisinhas possam ajudar, sabe? Eu acho que a internet pode ser meio que o vício do século. Um dos. Com certeza. Uma das coisas que você comentou é que as pessoas têm dificuldade em começar a fazer terapia. Mesmo que depois comece, é continuar. Eu nunca tive esse preconceito. Inclusive, eu falava muito para as pessoas fazerem terapia. Mas Legal. eu, em si, demorei para começar a fazer. Eu comecei a fazer no passado, porque eu estava num trabalho também que eu estava muito estressada. Tinha muita coisa na minha vida pessoal também acontecendo.
Na época também meu avô estava doente, muito doente, assim, então era difícil. E meu avô faleceu ano passado. Sinto muito, Mari. E meu cachorro também faleceu, mas é um outro assunto que eu vou mais pra frente comentar sobre. E foi muito difícil. E eu sei que a terapia me ajudou muito nesse processo. Que bom. Foi um processo muito difícil. Assim, quando eu lembro com meu avô. Mas a terapia me ajudou muito. Sim. Porque eu tinha a parte de casa e a terapia, assim, meu psicólogo, é até engraçado. Ele fica me lacrando. Tipo, ele fala um negócio assim, mas ele pergunta, mas e tal coisa? Não tinha pensado nisso. Ah, mas isso não é sua função. Realmente não é minha função. Você não devia se preocupar com isso, porque isso não é coisa sua, você tá pegando coisa dos outros. Empatia, é difícil ser empática, Empática, né? Aham. É Sim. muito difícil ser empática. E é engraçado que a terapia é meio que uma terceira visão de toda situação. Porque, assim, tem a sua história, a história do outro, e tem meio que a visão geral. Exato. Então, eu acho que a terapia me ajudou nesse sentido na visão geral. Só que muita gente tem preconceito. Por que você acha que as pessoas têm tanto, assim, de, nossa, aquela doida tá fazendo terapia? Inclusive, é lá pra fazer terapia, já que ela é doida, né? Por que você acha que as pessoas têm tanto preconceito? É por achar que só quem é doido, que teoricamente, o que é certo fazer terapia? Primeiro, Mari, eu sinto muito, né, por essas perdas. Acho que a gente vai conversar um pouquinho, né? Vai destrinchar um pouquinho isso depois. Mas eu acho que você falou a palavra principal, que é o doida, né? Eu não vou entrar aqui em questões de patriarcado e nem nada do tipo. Mas se quiser entrar também. Pode também? Então tá, gente, vamos lá, vamos entrando. Se você quiser, quer dizer. Né? Calma aí também, né? Com ressalvas, querida. Bom, eu acho que assim, né? Pulando um pouquinho da parte histórica, a gente sabe que as mulheres elas são consideradas as loucas, as doidas. Homens não podem chorar, né? Eles têm que se manter numa postura muito firme, muito rígida. E ao longo do tempo, é imprescindível, né? Não tem como não falar que isso acabou impactando na saúde mental. A gente teve ali a reforma psiquiátrica, né? E você imagina só, pessoas que tinham essa terceira visão de mundo, uma visão de mundo que não é igual a de todo mundo. Tudo bem que todo mundo é subjetivo, né? Mas pensa numa sociedade. Então, se eu te falo que a grama é verde e vem uma pessoa, um terceiro, e fala, não, essa grama é azul, você vai taxá-lo como louco. Então, era todo mundo colocado dentro de um quarto, chamado de louco, e o que a gente faz com eles, né? Eletrochoque, lobotomia. Então, isso já vem de uma história de faz muito tempo. A gente tá conseguindo ali, né, muitas coisas, as mulheres, os homens também, né? Eu também não tiro o mérito de muitos homens conseguirem chorar, fazer terapia hoje. Mas a gente vem dessa sociedade, né? Então, a doida fazendo terapia. Claro que ela faz terapia, ela tem que controlar as emoções dela. Imagina para o homem também, né? Uma curiosidade é que hoje a taxa de suicídio é muito maior da do homem do que da mulher. Eu vi isso. Né? Então, eu acho que é interessante a gente até trazer esse ponto para mim chegar na minha conclusão aqui, que é ninguém quer ser o excluído, ninguém quer ser taxado de maluco, porque ninguém quer ter uma visão diferente. Então, eu vou falar terapia, eu vou falar que eu vou fazer terapia, eu vou ser diferente do grupo. Eles vão me olhar, mas por que você está fazendo isso? Você não consegue se controlar? Você está falando com... Você pode falar aqui com a gente, né? Com seus amigos. Qual que é a diferença de uma psicóloga e amigo? Então, preconceito, eu acredito que vem muito desse estigma de ser diferente, né? Então, eu não quero ser a doida que faz a terapia. Eu não quero que me olhem como se eu não conseguisse controlar o que eu sinto, né? Por que que eu tenho que ir na terapia? Por que que eu tenho que pagar uma profissional da saúde,
para isso? Para falar meus problemas. Para falar meus problemas, exato. Será que eu não consigo lidar com isso? Quão fraca eu sou para não conseguir lidar com isso? E a gente sabe que não é, né? Que não tem nada a ver, mas eu acho que vem muito desse lugar dessa construção do que é doido e doida, e você ter que mostrar vulnerabilidade pro outro, né? De se mostrar fraqueza pra uma pessoa que você não conhece, então é difícil mesmo. É porque assim, muita gente acha que ser fraco é você demonstrar seus sentimentos, principalmente nessa questão de machismo, né? Assim, homem não pode chorar. Mas na verdade tem que chorar. Exato, tem que, viu, gente? Quantas vezes eu tava mal, e já aconteceu várias vezes, eu tava muito mal e eu chorei, tipo, parece que levou. Então, eu acho que essa questão é um fato muito interessante e eu não sei se você sabe da história, mas parece que teve alguma coisa, eu não sei se foi na Bahia, em alguma região, que é considerado um genocídio, que o pessoal colocava muita gente lá, do CAPS. Tem um nome, alguma coisa assim, que mataram muita gente. Tem alguma problemática que eu vi, que parece que teve um lugar que foi muita gente, assim, que nem você falou. Ai, eu acho que a grama é verde. A outra fala que é azul, já ela levava. Basicamente assim. De uma forma bem hardcore mesmo. Sim. Aí eu não lembro o nome desse evento. Foi o Holocausto Brasileiro, né? Que foi em Barbacena. Eles chamavam hospício, né? Eles tinham ali outros hospícios. Hoje a gente não usa esse nome. É até de senso comum. Algumas pessoas que são mais idosas vão falar, né? Aquele hospício, etc e tal. Mas hoje são hospitais psiquiátricos, né? E sim, tem um livro, aliás, né? Tem um livro e tem também o documentário. Eu não lembro se tem na Netflix, mas deem uma olhadinha que é tipo. Eu acho que todo mundo precisava dar uma lida ou dar uma assistida nesse documentário, porque é sofrido, né? Que nem você falou, que são condições subhumanas, assim, de muita precariedade, passando fome, frio. E aí, falando um pouquinho também só, quis dar uma pontuada aqui sobre filme, uma outra indicação é o da Anísia da Silveira, que, gente, essa mulher, ela merece todo o reconhecimento do mundo, assim. Nise é sensacional, que ela era uma psiquiatra, né? E ela fez parte ali da reforma psiquiátrica. Ela também, que foi ali a fundadora ali da arte-terapia, né? Das terapias ocupacionais. Então, também super indico. Dois comentários sobre isso. Eu acho muito interessante e importante muita gente saber sobre o passado, porque às vezes a gente fala, não quer saber sobre problema, coisa horrível que aconteceu. Só que às vezes é necessário a gente aprender sobre o que aconteceu para aprender o porquê foi ruim e para não acontecer de novo. Sim. E para não acontecer, sei lá, do julgamento e tudo isso. Agora o segundo ponto. Nise. Nise. Foi ela que começou a arte terapia? Foi ali uma das fundadoras, né? Uma das fundadoras ali brasileiras. A gente pode falar que sim. A arte terapia, pelo menos eu como artista, eu percebo assim, é estranho o quanto a arte, pelo menos me acalma. Então, às vezes, eu esqueço que nem de fazer uma válvula de escape. E é engraçado, quando eu tô desenhando, fazendo qualquer coisa, eu esqueço do tempo. Sim. Só que como o problema da tecnologia é uma coisa que eu sei que hoje eu tô viciada, às vezes eu tô assim e eu perco foco. E eu sei que eu antes não perdia tanto foco. Então hoje em dia eu perco foco, mesmo em uma coisa que eu tô gostando de fazer, porque é um vício de dopamina, né? E o interessante da arte é que desde criança eu desenho e desde sempre eu percebo quanto a arte me ajuda a entender o mundo de outras formas. Perfeito. Então é observação, é mobilidade, né? Mobilidade, entender seus sentimentos e pelo que eu pesquisei, né? Eu lembro que eu pesquisei um pouco sobre ela.
isso também ajudava os pacientes a se expressar, A se expressarem. É. Acho que a arte é uma maneira muito boa de se expressar, porque assim, uma curiosidade, eu tinha problema na fala. E então a única maneira que eu tinha para me expressar era através da arte. Porque literalmente as pessoas não me entendiam. A única pessoa que me entendia era a minha irmã. Ela era minha dicionária, assim. E as pessoas só vinham falar comigo quando eu estava desenhando. Ou seja, a minha única válvula de sociabilidade era com desenho. O que era um pouco triste, né? Porque as pessoas não tinham interesse de conversar comigo quando eu estava desenhando. Sim. Então a arte pode ser, nesse sentido, uma válvula de escape. E você acha que poderia ter outras válvulas de escape, que nem tem gente que tem hobbies, né? Ah, eu vou patinar. Como você se sente? Quais suas dicas em relação a hobby nesse sentido? É psicológico, é bom ter um hobby, é bom ter alguma coisa de válvula de escape, não só ficar no celular, voltando a esse assunto? Nossa, com certeza, Mari, com certeza. Eu não vou lembrar exatamente, tá, a frase que a Nise usava, mas ela falava que o desenho, a arte, ela é uma ponte do inconsciente, para o consciente. Não era exatamente isso, mas era uma forma de expressar o que você sentia. Então, o que você estava sentindo, né, do teu inconsciente, você conseguia passar para a arte. Foi uma das coisas que fez com que ela ficasse tão conhecida no mundo. Era isso, né? Esses pacientes dela, eles iam passar por lobotomia, né? Por eletrochoque, enfim. E ela falou que não, ninguém precisava passar por isso. Então ela usou ali o que você imaginar. A gente tá falando de carvão, a gente tá falando de tinta a óleo, Com todos os tipos de, de, de formas de se expressar, né? Do papel até sei lá, a grama do chão. Era uma forma deles se expressarem, né? Os seus sentimentos e o que estava ali no inconsciente, que estava guardadinho ali no inconsciente. É, então, sim, eu acho que a arte, primeiro de tudo, ela é uma forma de se expressar e é linda. Segundo, eu acho que os hobbies, eles são mais do que necessários. A gente conversando um pouquinho sobre internet, né, sobre informática, essa parte, de mídias sociais, eu acho que o hobby ele vem também para ser essa válvula de escape, mas também para pedir paz para um corpo que não para, né, tá toda hora ali recebendo informação. Eu estava conversando outro dia com uma amiga que também é psicóloga, né, e a gente tá sabendo coisa até que a gente não precisa saber, Sim. né. Claro, e aí ressalvas, né, a ignorância é uma bênção, mas calma aí também. Eu falo que tem certas coisas que a gente não tem necessidade de saber, Sim. né. Então, nossa, a vírgula que colocaram lá não sei aonde, a gente já tá sabendo. Então, o meu hobby é a leitura, né, eu sou apaixonada, eu amo leitura. Eu gosto muito de colocar o pé na grama também, então tá no meio do mato, da natureza, esse é um dos meus hobbies também. Então o que que eu indico, né. Eh, eu sei que é muito difícil tirar o celular, porque ele é um vício, né, ele acaba ali pegando partes, eh, do nosso cérebro que vai ser voltada para o vício mesmo. Então, que tal talvez deixar esse celular num quarto e vai assistir uma série? Eu sei que parece que é a mesma coisa, mas não é, né, você vai ter que se manter focada por muito mais tempo do que rolar vídeos de 5 segundos, 3, Sim. né. Então, talvez começar com isso. Eu sei que ficou estourado o Bob Goods no ano passado. Sim. Eu acho que tudo bem, a gente também tem que tomar cuidado com essas questões de consumismos, né, que a internet também proporciona. Mas é pintura, É. né, então por que não? Pintura, a gente tá falando também de desenho, cantar, eh, Gostar. dançar. Nossa, dançar é ótimo, movimentar o corpo. Tem gente que gosta muito, né, de atividade física. Perfeito, uma caminhada. É um tipo de terapia, É né? exatamente, a gente, né, tá falando ali de movimentar o corpo e eu tô falando não é ficar 2 horas, né, porque também não é trocar um vício pelo outro. Eu acho que isso a gente também tem que tomar cuidado.
mas vai fazer uma caminhada, sabe? Ver um pouquinho da natureza, conversar com algum amigo, né? Tomar um cafezinho, um chá, que seja. Então, por que não, né? Tudo que traz um pouco de paz para a alma, para o jeito que a gente está vivendo, é uma forma de hobby. Então, eu acredito que talvez essas sejam as minhas, as minhas sugestões. Ainda falando na forma como se expressar, fazia um tempo que eu não pintava. Aí o que aconteceu? Meu avô e meu cachorro faleceram ano passado. Meu avô faleceu antes da metade do ano e foi um baque. Foi a primeira vez que eu fui num velório de parente, porque minha mãe nunca deixou a gente ir em velório quando a gente era criança. Por X questões eu acho que ela estava certa, pelo menos pra mim. Eu acho que eu não ia entender naquela época. E no final do ano passado, em dezembro, meu cachorro de 15 anos morreu. Então o que eu decidi fazer? Eu vou ter a pintar por causa deles, porque eu fiz um quadro dos dois juntos. Ah, com a morte. Próximo episódio. Tô brincando. Tá. Falar de morte, né, um pouquinho. Eu acredito que eu também tinha esquecido de falar, né? Eu trabalho com luto, e aí vai ser um ponto aqui que eu vou entrar. Que o luto não necessariamente é a morte. A gente tem essa confusão, né? A gente acha que falar de morte é falar de luto, e falar de luto é falar de morte. Não necessariamente. A gente tem sim o processo do luto que se refere à morte, mas um luto é também quando você fecha um ciclo. Então, um término de relacionamento, você passa por um luto, o término de uma faculdade, uma mudança de estado, de país, amizades que não fazem mais parte da sua vida, você passa por processos de luto. E a gente não pensa dessa forma, porque a gente cresceu e culturalmente, né, eu tô falando aqui do Brasil, pelo menos, a gente tem muito ligado que o processo do luto tem a ver com a morte. A gente não tem uma receita de bolo para isso, como nada na vida, como a gente fala de psicologia, é tudo um grande depende. A gente chega no 5º ano da faculdade falando: "Pronto, agora vocês podem falar depende com a mão". Tudo depende. "Ai, como que eu faço?". Depende". "Ah, como que a gente", enfim. Mari, falar de morte é muito complicado, porque não tem um processo. Eu gosto muito da Elizabeth Kubler-Ross, que foi ali uma das fundadoras também para falar de luto, de morte. E ela que criou aqueles passos do luto, não sei se você já viu, eu também não vou lembrar exatamente, mas o primeiro é a rejeição, o segundo é a barganha. Isso, as fases do luto. Hoje, apesar dela ser ali um grande nome para a gente falar sobre luto e morte, a gente não fala mais sobre essas fases do luto. Não, porque como a gente vai falar de um ser tão subjetivo e a gente vai cravar que ele vai passar por essas 5 fases? Você perdeu seu avô, né? Então imagina só que a gente esteja falando de fases, mas que você não tivesse passado por todas as fases. Então, o que quer dizer? Que você não está pronta para dar o próximo passo? Ou você perdeu seu cachorro, o luto do teu cachorro foi a mesma coisa do seu vô? Eu acredito que não, né? Então, a gente não fala mais dessa linha tênue, né, dessa linha falando, tipo: "Não, você tem que passar por isso, isso e isso". Não, o luto ele é um sentimento muito individual. Eu normalmente, para as minhas pacientes que passam por o luto, o que que eu gosto de mostrar? Uma imagem, mas que basicamente é uma bolinha, né, e dentro de uma uma bolinha maior, de um círculo maior, e aí falando assim: "Não é que o teu luto ele vai diminuindo, é a sua vida que vai crescendo em torno dele". Então você vai vivendo outras experiências, você vai conhecendo outras pessoas, e não é que quando você não olha para aquele luto, você não vai sofrer, ou que você superou. É difícil falar em superação, né. Eh, e aí tem uma frase também que eu gosto muito de usar, que é: "Saudade é o azar de quem teve uma sorte de amar alguém", alguma coisa do tipo, né. Então eu gosto muito de fazer essas analogias. Então,
é basicamente isso. A gente não tem uma receita de bolo, né, para falar que o que que a gente faz quando a gente tá passando por um processo de luto. A gente fala: "Vive", né, sofre, chora, grita, esperneia. Eu sei que algumas pessoas pensam muito assim: "Pô, mas já faz 1 mês, 2 meses, supera". Não, cara, calma aí, né, vamos viver, vamos elaborar esse luto, né. A terapia é para elaborar o luto, para que a gente também não coloque debaixo de um tapete e esqueça ele ali, mas pra gente elaborar ele. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, se tem como o luto passa. Só que uma coisa que um psicólogo falou, que inclusive foi uma frase me lembrou sua frase, é que se eu sinto saudade é porque foi bom. Exato, exato. E isso é uma coisa boa, é porque a pessoa fez uma coisa na sua vida, né? Com certeza. E eu acho muito interessante que... Acho que uma das coisas piores, além da perda, assim, mas é no dia a dia. Você fica, nossa, que nem meu avô gostava de pescar, eu vejo uma coisa de pesca, fico, pô, meu avô... Meu cachorro, ele parecia uma capivara, porque assim, ele já era velho, ele era meio gordinho, e ele era pequenininho, rebaixado, e ele era caramelo. Tanto que o meu cunhado uma vez tirou foto de uma capivara na lagoa e mandou assim, olha o Marley. Então eu vejo uma capivara, eu lembro do meu cachorro. Então são coisas do dia a dia que acho que dói mais, sabe? Que dói mais, aham. Assim, todo o processo dói, mas assim, as pequenas coisas faz doer. Sim, eu entendo, né, já passei ali por vários processos de luto, bastante, então mas eu acho, Mari, que com o tempo, eh, eu acho que quando você vai tendo essas perdas, não é que fica mais fácil, não acho que fica mais fácil, mas eu acho que você começa a enxergar que você tem muita sorte de ter tido aquela pessoa, sabe. Então, talvez a dor, ela seja menos difícil, não mais fácil, mas menos difícil, né, tem aquela diferencinha. Então, talvez você comece a lembrar dos momentos, e já não te dá aquele aperto no coração, mas te dá aquela vontade de dar risada, Sim, sabe. Tipo: "Nossa, ele mesmo amava aquilo. ai meu Deus, se fosse meu avô aqui ele ia estar", sabe. Uma coisa que você me falou, lembrando aqui, é que como tem válvula de escape, maneira de se expressar, que nem eu voltei a desenhar, pintar por causa do falecimento. E existem válvulas de escape para isso. E você falou que você gosta de viajar. Viajar é uma válvula de escape também. Sim. E eu fiquei sabendo que você foi pro Canadá. Sim, Canadá. E eu tenho umas curiosidades em relação a isso, então vamos por partes. Tá, Por que você foi para lá? Com tá. interesse nesse país específico, assim? Aham. Eu, na verdade, tinha muita vontade de fazer intercâmbio na minha adolescência. Acabou que por questões, assim, de vida mesmo, não deu certo. Mas que bom que não, né, deu muito certo agora. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Canadá, porque a minha cunhada, ela já tinha ido, e ela tinha uma paixão, assim, pelo Canadá. Eu tinha ido só para os Estados Unidos, né, então para mim eu era ou Estados Unidos ou Estados Unidos. Eu não tinha pensado em outro lugar. Então, ela falou sobre o Canadá e eu falei: "Ah, por que não?", né, então aí começou essa minha caça, né, o "Que que eu vou fazer, para onde?". Porque ou era Vancouver ou Toronto. Acabei optando por Toronto e foi sensacional. E o que você mais gostou no Canadá? Ai, eu acho que eu tenho um pouco de tudo, Uhum. tem um pouco de tudo, mas eu acho que é impossível não falar que foram as pessoas que eu encontrei no caminho. Uhum. Eu fiz muitos amigos, do México, amigos do Japão, da Coreia, da China, da China. Tinha também o pessoal que morava, né, que era canadense. Então, para além da cidade ser uma cidade que acolhe bastante, porque uma das coisas que a gente fala é que em Toronto é mais difícil você achar canadense do que outra cultura ali, né. Sério? É muito, multicultural ali. Você encontra gente do mundo todo. É difícil você achar um canadense, raiz,
né? Que é canadense, que nasceu lá, que tem os pais canadenses e os avós, etc. Então, o que eu mais gostei foi que a cidade ela dá uma abraçada legal, Uma assim. abertura. Exatamente, exatamente. Então, você. É uma pergunta assim, que eu fiquei pensando. Tem vários países que você é mais propenso a sofrer xenofobia. Uhum, Você chegou a sofrer algum tipo de preconceito, xenofobia? Não necessariamente xenofobia, mas. Não sei se estereotipar é um tipo de xenofobia. aham. Provavelmente é. Eu sim, sofri, sim. Eu falo que quando você tá fora do teu país, você torna mais patriota do que você nunca foi, né? Faz sentido. Então, sofri sim, foi até eu acho que são aquelas coisas típicas, né, "Ai, no Brasil é muito perigoso. Nossa, o Brasil é lindo, mas jamais iria". Nossa, que horror. Jamais iria para o Brasil, porque, meu Deus, é tão perigoso. Ou, quero muito ir para o Brasil, mas sozinho jamais, né, tenho que ir com uma pessoa que conhece. Então tem muito estereótipo, né, o Brasil eu já ouvi uma das coisas que eu fiquei, assim, abismada de ter escutado é que, independente se você tá dentro de um relacionamento ou não, monogâmico ou não, dentro, né, monogâmico principalmente, você pode beijar qualquer pessoa. No Brasil? É. Gente. Eu escutei isso. Então, não, galera, não, não é assim. E é claro que quando você é uma pessoa que é aberta, né? Eu sou, Relacionamento. né? Assim, você não vai brigar por conta disso. Você percebe que é uma ignorância. Então, eu dava risada e opa, peraí, gente, calma. Não é tão diferente daqui do Canadá, não é tão diferente do lado do México, não é tão diferente lá do Japão, né? É bem diferente, mas, enfim, eu ia mostrando pra eles que não era assim, né? E o que é interessante, eu acho que quando você é aberta a mostrar o teu país, e quando você ama, de onde você é, de onde teu sangue, né, corre pelas tuas veias, é que você quer mostrar o lado bonito. Então, hoje eu tô com vários amigos que me mandam mensagem falando assim: "Quando que você tira férias pra mim poder ir pra aí?". Então é gente do Japão, gente do México que tá doido pra vir pro Brasil, porque conheceu o lado bonito, o lado que é o lado de verdade também do Brasil, né, nem só de coisas ruins sobrevive o Brasil e o brasileiro. Todo país tem seus lados bons e lados ruins. Exato. É que às vezes, ultimamente, uma coisa que eu sinto que as pessoas só estão pegando. É que é noticiário também. É só Exato. coisa ruim, coisa ruim. Mas assim, no Canadá, o que você achou culturalmente falando? Porque uma coisa minha, eu acho meio frustrante, às vezes, ser um país que não é tão culturalmente. Não tem uma cultura forte, porque eu acho legal você ir em outro lugar pra realmente conhecer a cultura, viver um negócio diferente. O que você achou da cultura do Canadá de diferente assim? Eu acho que vai ser um pouco frustrante a minha resposta. Assim, como lá, no Canadá, depois eu acho que é preciso dar uma estudada um pouco a mais, como eu não fiz isso, eu não vou entrar em detalhes, mas o canadense não tem uma cultura própria. Não, eles têm culturas que foram vindo de outros lugares, então tem muito indiano lá, então você vai ver muita cultura indiana. Tem a parte francesa, né, então, né, que é ali por Montreal, Ottawa, que se eu não me engano, tem Quebec, então ali é bem europeu, assim, você percebe. Mas o Canadá, eu acho que assim, se fosse fazer uma comparação, o que eu posso comparar, que é Estados Unidos e Canadá, eu percebo que eles são muito mais solícitos. Eles são muito mais abertos, muito mais carinhosos. Então, eu fui para melhorar o meu inglês. E aí nessa viagem eu acabei indo de novo para Nova York, que era onde eu já tinha ido. E eu percebi a diferença de cultura, assim, a diferença de cuidado gigantesca. Então, em Nova York era um lugar de tipo assim, meu, você falou um R errado, Já te julgam. já te julgam. Tipo, peraí, o que foi que você falou? No Canadá, não. Né? Como a gente também tá falando de um lugar que tem múltiplas culturas,
eles não vão te olhar torto porque você tá falando errado ou porque você não tá conjugando o verbo. Não, tá tudo bem. Uma cultura que eu achei também maravilhosa, muito legal, é que eles seguram a porta pra, assim, de verdade, isso eu achei muito bacana. Mas eu tô numa cafeteria e eu tô saindo e tem uma pessoa no outro quarteirão, eles seguram a porta, espera a pessoa entrar pra sair. Então, assim, você vê muito isso acontecendo, eles segurando a porta, sabe? Pra pessoa entrar, enfim. Então, essa gentileza. Tudo é desculpa, licença. Assim. Então, você vê essa educação, né? Essa gentileza muito, assim, tipo, ai, licença, desculpa, licença. Então, eu vi, tem até um meme disso, que os canadenses, até pra roubar, eles pedem desculpa. Aham, é isso, basicamente. Porque isso é uma coisa muito legal, eles são muito educados. Eles são muito educados. Eu acho que também foi para isso que eu tendi mais para o Canadá do que para os Estados Unidos. A educação, assim, ai, nossa, da onde que você é? Coisa assim, né? Nossa, quero saber sobre a sua cultura. Então eu percebo que isso também tem ali de cultural. Ai, e tem uma pergunta. Sim. Eu faço terapia e às vezes eu me pergunto: vocês têm algum paciente favorito? Porque teve um dia que meu psicólogo falou assim: nossa, eu adoro conversar com você. Eu fiquei assim, eu saí radiante da terapia. Eu falei: ele gosta de conversar comigo. Ele falou que gosta de conversar as coisas comigo, assim, debater. Uhum. Aí eu fiquei, nossa, então ele deve ficar feliz toda vez que eu vou aparecer. Tá. Nossa, me colocou numa posição complicada. Não, ou assim. Mas eu acho que eu quero fazer uma contra-pergunta. Você como paciente, quando você me pergunta, por que você acha que isso é importante? Pra me sentir especial. Eu sabia! Eu sabia! É questão de ego, eu quero me sentir especial. Mas, o que eu gosto de responder, porque todo paciente me pergunta isso. Sério? Todo. Seus pacientes perguntam pra você? Toda hora. Então, o que você pergunta? Responde pra eles. Por que isso é importante pra você? Mas a gente é ser humano, né? Eu acho que o que eu mais gostei de participar do podcast é que mostrar que a gente é ser humano também, né? Porque psicólogo tá muito numa posição de professor para aluno, psicólogo para paciente, né? Poderia. Isso, exato. Então, a gente é ser humano. É claro que a gente vai ter pacientes que são pacientes que não engajam tanto. Então, como eu vou falar de conexão se eu não tenho aquele engajamento? Entendi. Então, é claro que tem outros pacientes que a gente acaba. E não é uma questão de preferência, eu acho que é uma questão de identidade, assim. Eu me identifico com o que ele fala. Às vezes, algum paciente já passou a mesma coisa que eu passei. Tem aquele paciente que, é super engraçado, que manda meme toda hora. Tipo, meus pacientes me mandam meme direto no meu Instagram, no meu WhatsApp. Toda hora tem uma figurinha ali. É a forma que eu me comunico com eles também. Então, assim, é claro, a gente é ser humano, é claro que a gente tem ali, não é uma preferência, mas a gente tem aquele paciente que se engaja tanto que talvez a sessão é um pouco mais leve. É, uma conexão. Eu acho que seria isso. Não é uma preferência consciente, mas é aquela amiga, né? Imagina só, nós não somos amigos, né? Eu sou meus pacientes, mas imagina só aquela amiga que você consegue conversar sobre tudo. Que não vai medir a vírgula, o ponto final de um assunto. Você vai se engajar mais com ela, entende? Então, eu acho que essa é a resposta final. Apesar de ele ter falado isso pra mim, eu segui ele no Instagram e não me seguiu de volta. É isso. A gente não segue, é difícil. É sério? Vocês não seguem? Difícil. Nossa. É difícil a gente seguir de volta. Já errei muito, já segui muito de volta. Inclusive uma pergunta. Uma coisa que você faria, que você já fez, que hoje em dia que você viu que não foi tão certo no seu início de carreira. E hoje em dia você evita, que nem você disse que já fez isso. Já. Tem outra coisa que você fez no início de carreira, assim, que você, eu acho que não foi tão legal da minha parte. Talvez tenha ferrado um pouquinho
a cabeça dele, não sei. Nossa, várias coisas. Várias coisas, gente. Várias coisas. Ainda, né, tenho certeza que quando esse podcast sair, eu vou estar pensando em mais ainda. Mas é porque a gente está em constante aprendizado. Mas, ó, quando eu falo de seguir de volta o paciente, isso não é um erro. Mas é que normalmente alguns pacientes eles se sentem mais constrangidos de postar, né? Então, pô, eu tô fazendo um tratamento, eu tô falando que eu tô com um problema ali na bebida e eu vou postar uma cervejinha e meu psicólogo vai ver. E aí se coloca naquele lugar tipo, putz, ela vai ver, ela vai me julgar. Gente, às vezes a gente Nem presta atenção. nem presta atenção, tá? Então, só talvez isso. Eu já quis resolver muito problema de paciente. Talvez esse é meu maior arrependimento. Ah, você é muito empática nesse sentido. Querer resolver a vida do paciente. Porque enquanto psicóloga, enquanto paciente, antes de ser psicóloga, eu achava que o meu psicólogo ele tinha que me dar resposta. Que ele tinha que resolver a minha vida. Uhum. Por que eu tô pagando ele, né? E quando eu me tornei psicóloga, eu entendi que não é isso. Quem sou eu para resolver a vida de alguém, entende? A gente não é conselheira, isso é importante falar. Conselho, a gente, né, eu gosto de brincar, quem sou eu na fila do pão para dar conselho para alguém? Eu tô ali para fazer algumas orientações, né, para talvez ser ali teu ponto de apoio, mas um erro que eu tive muito no começo era isso, querer resolver a qualquer custo um problema que às vezes nem o meu paciente estava me trazendo. Então, vamos lá, a demanda dele era porque ele não conseguia focar nos estudos. E ele estava me falando de um relacionamento tóxico. Sou eu que tenho que resolver o relacionamento tóxico, entende? Não sou eu que tenho que puxar essa demanda a qualquer custo. Se não é uma demanda que o paciente acha importante trazer para terapia. Então, eu acho que de longe é um dos meus maiores erros que eu me arrependo bastante, assim. Então, deixa eu ver se entendi. Às vezes você acha o problema antes do paciente, só que você não pode dar de bandeja. Que nem assim, não tô conseguindo focar nos meus estudos. Mas você já entende que uma coisa que tá desfocando é o relacionamento dele. Só que ele não quer ver isso. E, inclusive, isso é uma coisa que muita gente acha que você falou. O psicólogo não resolve os problemas, mas dá as ferramentas. Ele dá as ferramentas, exato. E a gente oferece essas ferramentas, mas a gente também não pode fazer por ele, né? Então, o que eu gosto de fazer com os meus pacientes, como eu sou da terapia cognitivo-comportamental, a gente usa muita ferramenta. Então, tem lá o registro de pensamento disfuncional, que a gente vai olhar uma série de parte cognitiva, de pensamento e tal. Eu preciso que esse paciente, ele pegue um dia da semana para fazer isso. E às vezes o paciente vem e não faz. Até que ponto eu vou poder levar essa terapia adiante? Porque eu não tô na vida do paciente para fazer isso, entende? É claro, a gente consegue fazer na terapia até certo ponto, mas na vida real, no dia a dia, ali é 1 hora do dia, sabe? Então, é isso. Eu sei que é complicado e eu sei que são respostas que talvez as pessoas fiquem extremamente incomodadas, mas a terapia ela é um benefício, porque eu tô ali para levar um espelho para você, né? Tô colocando o espelho na tua frente. O que você vê? Me fala. Entende? Eu tô ali para segurar na tua mão enquanto você tá se olhando no espelho. Eu não vou soltar na tua mão. Não vou soltar, né? A gente vai olhar juntas. Mas e aí, o que você tem para me falar que você tá vendo? Mas você acha que tem um limite a ponto de você não demitir, mas achar que... Não sei se você pode demitir um paciente. A gente pode dispensar, sim. Pode. Aliás, isso é uma forma de autocuidado do psicólogo, porque a gente fala quem cuida de quem cuida, né? No caso, os profissionais ali da saúde, né, do cuidado, quem que cuidam deles. A gente pode dispensar paciente, sim, porque normalmente, como a gente tem vários tipos de abordagem, né?
Eh, Às vezes o que o paciente precisa não vai ser ali na sua abordagem que ele vai descobrir, né, ou às vezes não tem aquele match. Eu entendo que é preciso ter um match entre profissional e paciente para que as coisas corram bem, Sim. né. Então, cara, passa assim a quinta sessão, a sexta sessão, você percebe que o paciente está muito a gente percebe que o paciente está muito travado, não está conseguindo se abrir. Cara, ainda assim, sabe, pode dispensar paciente sim, isso é uma forma até de autocuidado. Sim. A gente fala muito de quem cuida, né, que são os profissionais da saúde, os profissionais do cuidado. Eh, eu sei que precisa ter um match também entre paciente e psicólogo. Sim. Então, pô, a gente tá tentando ali várias sessões e não vai, não eu acho que é muito saudável. E é uma forma de cuidado com o paciente também. É bom para ambas as partes. Exatamente, exatamente. Qual foi o momento, teve algum momento mais marcante? Não precisa falar se foi alguma história de paciente, né? Mas assim, teve algum momento em algum processo que você ficou de maneira positiva? Tipo, nossa, eu realmente fiz uma evolução. A paciente veio contar uma coisa muito legal que ela evoluiu. Um momento muito marcante assim para você na sua carreira. Nossa, sim, vários. Eu acredito que com todas as pacientes que eu tenho hoje, até as que saíram, até as que tiveram alta, eu tive momentos muito marcantes, que eu sempre vou lembrar. Eu falo que vai estar tatuado na minha alma, assim, cada história de paciente que passou comigo, por cada evolução, desde a época da faculdade, desde a época que eu comecei a entrar em contato com o ser humano, né, que foi quando eu tive os estágios e etcétera, eu tive história de evoluções, e o que é mais gostoso é quando um paciente tem uma evolução e ele percebe isso e vem te contar. Ou uma evolução pessoal, assim, né, consegui o emprego que eu queria, e ele vem te trazer isso, sabe. Então, teve teve vários, assim, vários. Talvez o momento seja mais questão de você ver a evolução realmente dos seus pacientes. Nossa, é gratificante. O que você acha, com todas as histórias que você já escutou, com sua vivência de vida, o que você acha que as pessoas deveriam pelo menos fazer uma vez na vida? Assim, uma coisa que você escuta muito nas histórias e você percebe, essa é uma coisa que as pessoas se arrependem muito. Ou uma coisa pessoal sua, tipo, eu acho que as pessoas deveriam fazer isso. Bom, eu eu acho que viajar é uma coisa assim, eu sei que é muito pessoal, eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu acho que é viver, viver no presente, assim. Eu sei que é uma coisa muito ampla e que talvez fique muito abstrato, mas é viver um pouco no presente. Eu falo viajar porque é algo que me transforma enquanto ser humano, é o que me atravessa, é o que faz quem eu sou hoje e a profissional que eu sou hoje. Porque eu tenho ali nas viagens eu tenho conexões, eu tenho experiências, eu tenho insights, né, esses pensamentos novos que talvez eu não teria ficando na minha cidade. Então viajar, assim, é uma coisa que eu acho que é a minha sugestão, assim, para a maioria das pessoas, e não é fazer uma viagem de avião, né, ir para outro país, não é isso, mas pegar o carro, pegar o ônibus e ir a 1 hora de distância da tua cidade natal, sabe. Vai ver o que que tem, vai descobrir, sabe. Eh, sozinho ou com alguém, que experiência é essa que você vai trazer pra tua vida? Qual é a outra coisa que você tá vendo? Você vai ter que se forçar a olhar com outra perspectiva, né, com outras pessoas. Então, meus 2 conselhos, assim, é viajar e tenta viver no presente. É. Eu acho engraçado. Sabe RPG? Sim, sim. Você joga alguma coisa? Não, mas assim, já assisti algumas pessoas jogando, entendo um pouco, minimamente, mas sei. Então, no RPG, jogos assim no geral, tem um conceito mundo aberto. Aham. Literalmente você tá andando assim, eu vou entrar nesse mato aqui.
E a gente esquece que literalmente a gente tá no mundo aberto. Se quiser eu vou andar aqui, mas se quiser eu posso ir para esse caminho. Só porque tem um caminho aqui não quer dizer que eu não posso ir para lá. Exato. Mas às vezes tudo bem, tem um motivo de não ter aberto. Sei lá, tem uma cobra ali. Mas eu acho que a gente esquece que a gente tem essa questão de escolha. A gente tem escolha de estar aqui presente. A gente tem escolha, tipo, eu tô andando de bicicleta indo pro meu trabalho. E se eu tentar ir por esse caminho agora? Então essa é uma coisa que as pessoas esquecem. A gente pode fazer coisas diferentes o dia em todo. Bom, além disso, a gente tá num lugar, você disse que gosta de natureza. E uma coisa que eu falo no meu podcast quando eu convido alguém, e que é uma coisa que eu comecei a fazer inclusive com ela, é para escolher um lugar que seja uma extensão ou que seja importante para você ou que você simplesmente goste. E você escolheu esse lugar que é o Café Cabrita, sim. Me explica por que você escolheu esse lugar. Gente, a primeira vez que eu vim aqui, eu tive uma conexão que parece que foi de outro mundo. Eu lembro que eu não sei explicar assim em palavras, foi uma coisa muito de sentimento mesmo, né? Eu lembro que eu amo café, vou começar por isso. E aí eles tinham um bolo de cacau com café que eu sou simplesmente viciada, sou apaixonada. E aí eu lembro de enquanto ela estava preparando, ela estava acho que colocando assim no micro-ondas para dar uma esquentadinha, fazendo cafezinho. Eu tinha uma portinha assim bem na direita e aí eu falei: "Ah, deixa eu dar uma olhadinha, né? Por que não?" Eu acredito que eu nem morava em Campinas ainda. Eu não morava em Campinas ainda. E aí é onde a gente tá, que é um grande quintal, né? É o quintal dela. Esse grande arsenal de beleza natural. E eu lembro que eu sentei assim no chão e parece que eu nunca senti tanta paz na minha vida. Eu escolhi aqui porque toda vez que eu tenho a oportunidade de vir para Joaquim, para Joaquim Egídio, né, que é onde fica, eu preciso passar daqui. Eu preciso tirar o meu sapato, eu preciso sentar um pouco no chão, eu preciso sentir um pouco o cheiro da grama e, assim, de verdade, sentar e sentir. Eu gosto muito de fazer yoga aqui às vezes, né, de domingo. Normalmente às vezes eu venho. E aqui é meu lugar de paz, é onde eu me imagino envelhecendo. Eu já brinquei que esse lugar vai ser meu, vai ser a minha casa aqui. Mas a Sandra, ela é uma querida. A gente começou a ter ali uma amizade porque eu vinha tanto, né? Toda vez ela já me olhava e falava, ai, bolo de cacau com café. Eu, ai, pois é isso aí. E eu falo que começou a ser uma extensão como uma casa aqui, sabe? Eu nunca senti tanta paz assim em um lugar. Então, aqui por conta do verde, por conta das pessoas, e aí por conta da natureza, por conta do verde. Não sei explicar, eu acho que é algo espiritual, assim. Aqui é muito bonito e tem muito... Gente, até o banheiro. Você entra lá, é um negócio totalmente rústico, assim, é tão lindo. É lindo. Aqui tem muita coisa de arte também, é muito bonito mesmo. Assim, quando você vai na frente, você não sabe que no fundo tem Gente, o quintal aqui é enorme. É gigante. É gigante, é muito grande. E eu realmente gostei daqui. É lindo, né? Acho que daqui a pouco eu quero ver sobre isso também, do bolo de cacau. Do bolo, né? Nossa, gente, venham. Bem, uma coisa que você comentou aqui, você gosta de ler, certo? Ah, eu amo. É tudo pra mim. Qual gênero você curte mais? E fale, não sei, 3 livros que você acha que todo mundo deveria ler. Que nem eu falei, uma coisa que todo mundo deveria fazer na vida. 5 livros, 3 que todo mundo deveria ler uma vez, pelo menos na vida. Tá. Vai ser difícil, mas vamos lá. Sobre gênero, eu não tenho eu não tenho um gênero específico. Eu sou muito eclética quando a gente fala de leitura. Você foi falando do RPG, né? Eu acho que o mundo da leitura é a mesma coisa. A gente viaja. Romance é uma coisa que eu gosto. Eu sou apaixonada, não tem como, gente. É, né, meu cantinho ali. Mas livro policial, tipo Agatha Christie, né? Livro de terror, suspense, documentário. Desculpa, documentário, mas True crime?
Não, tipo, é documentário também, não é? Só que documentário não seria livro? É filme, quer dizer. Documentário é filme. Pra livro seria. Não, também Mas é não. true crime, tipo, é uma documentação. É, né? É. Acho que tem uma palavra específica, mas não sei. Bom, autobiografia, eu amo. É... Mas assim, não tem um gênero favorito. Eu acho que eu sou de fases. Eu, né, como eu disse, eu amo romance, mas também você vai me pegar falando que às vezes meu livro favorito é um livro de terror. Então, é difícil entrar nessa. Sobre os livros que eu acho que todo mundo deveria ler, O Sol é para Todos. O Sol é para Todos é um livro que eu gosto muito, faz muito tempo que eu li. Eu acho que quando você lê um pouco mais nova, você tem uma perspectiva diferente. Então, talvez ali para os teus 20 e poucos anos seria interessante dar, né, uma lida, uma relida para quem já leu. É... Ah, Flores para Algernon. É. Flores para Algernon é sobre um homem e ele, o que eles chamam ali de retardado. Eles, eles usam o termo antigo, né? E eles vão traduzir ali do termo antigo mesmo, mas tem transtornos neurológicos e etc e tal, que tem um QI baixo, né? Mas eles usam ali o termo retardado, e ali muitas aspas, tá, gente? É, percebem que é um livro também antigo. E ele passa por um tratamento ali, ele passa por um tratamento, uma cirurgia, que o QI dele vai aumentando cada vez mais que ele vai aprendendo e etc. E aí você se depara no meio do livro com um cara que você não conhece, porque percebe que no começo do livro você tá ali com uma pessoa que tá com QI muito abaixo. No meio do livro você conhece uma pessoa totalmente arrogante, né? Uma pessoa totalmente culta, mas que chega a ser até arrogante, sabe? E ali no final do livro eu não vou contar, né? Não vou dar spoilers, mas é lindo. Você vai percebendo assim a escrita vai mudando conforme ele vai aprendendo. Então, como no começo a gente, né, de novo falando de uma pessoa que tem um QI abaixo, você percebe que tem palavras erradas, né? Que ele vai escrevendo errado. E aí no meio do livro você vai se deparando com palavras que você nunca nem viu na vida. Enfim, leiam para saber o final. Meu terceiro livro, eu vou falar um brasileiro, que é O Quarto de Despejo. Nossa, eu quase comprei esse livro no. Cara, Eu quase comprei, eu quero ler esse livro. O Quarto de Despejo eu acho que precisa mesmo, assim, ler. Ah, e vou só fazer também um outro, vou dar uma, né, o Torturado. Nossa, são 2 livros, é literalmente 2 livros que eu tô procurando pra comprar. Pois então, compre e leia, porque eu vou confessar que ali do meio da minha faculdade, um pouquinho antes, eu não lia livro brasileiro. Não lia clássicos, não lia brasileiro. Não sei qual que era a minha pira, não sei, eu acho que eu entrei muito naquele, eu acho que eu saí da adolescência, então eu já estava com aquela coisa meio norte-americanizada, né? Então, aquelas sagas de livros que já eram bem conhecidas. Do quarto ano, eu fui tendo que ler, porque, né, imagina só, eu estava num centro de saúde, estava também lidando ali com o hospital psiquiátrico, eu precisava entrar em uma realidade que também não era minha, e que os livros, eles conseguem fazer isso, né? E aí agora eu percebo que no ano passado, bom, desde 2024 para 2025 e agora, né, 2026, eu tenho entrado muito nos livros brasileiros. Então, e como eu tinha falado antes, né, o Holocausto Brasileiro, eu acho que também é um aí que seria interessante dar uma lida. Que conselho você daria pra você de 10 anos atrás? Ou pra você criança? Uma coisa que você falaria, não se preocupa, ou assim. Nossa, eu vou pegar 10 anos, literalmente 10 anos atrás, que eu tava com 15 anos e eu achava que eu era dona do mundo. Não se preocupa, meu amor, não se preocupa de verdade, assim.
Eu acho que quando eu penso nessa atividade, que é uma atividade que eu gosto muito de fazer, aliás, é, tanto para eu do passado quanto para eu do futuro, não se preocupa, meu amor, que as coisas vão achar um jeito de se resolver, né? Não apresse o rio, ele corre sozinho. A minha psicóloga uma vez falou isso pra mim e eu levo no meu coração. É, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Você sabe da sua verdade, você sabe o quanto você é capaz. Não deixa, o monstro só é grande na tua cabeça. É isso que eu falaria. Eu falei uma vez com o meu psicólogo sobre isso, que a maioria dos problemas que eu tive, eles se resolveram uma hora ou outra. Se você pudesse deixar uma marca no mundo, qual você deixaria? Ou você não faz muita questão? Não tem uma resposta certa ou errada. Tá. É, eu acredito que, como a gente tá falando de trabalho, eu não penso a Tamires não sendo uma extensão do trabalho, tá? Eu acredito que eu sou uma extensão do que eu faço hoje, que é a psicologia e que é tentar ali cuidar também das pessoas. Eu acredito que a minha marca no mundo é exatamente o que eu tô fazendo agora, que é atendendo, que é escolhendo o que eu amo para trabalhar e tentando estudar cada vez mais para fazer com que as pessoas elas cada vez melhorem, cada vez é, melhorem suas habilidades, que querendo ou não, como eu acredito que toda vez que eu ligo a câmera do meu computador para atender uma pessoa, eu tô deixando uma marca no mundo, Tá certo. né? Então, eu acredito que talvez essa seja a minha resposta. Ajudar as pessoas é um jeito de deixar a marca no mundo. Exato. Então, eu acho que é isso. Antes da última pergunta, eu vou fazer uma pergunta técnica. Tá. Redes sociais, o lugar para entrar em contato com você e marcar uma consulta. Ah, legal. Bom, eu tenho meu Instagram, né? É @Tamires com THAMYRES. Eu vou colocar aqui. Isso, São Florian. É Tamires São Florian. Eu tenho um site também que a Mari vai deixar, Uhum. né? Ali vai estar meu WhatsApp. Então vocês podem entrar em contato comigo ou no Instagram ou ali pelo meu site que tem o WhatsApp. E só marcar uma consulta, gente. Marquem. Pode marcar. Agora a última pergunta. Sem o teu nome, sem o que fazes, sem o seu trabalho, quem é você quando tudo se cala? Quem é você quando ninguém tá olhando? Quem é você? Ai, que difícil essa, Não tem hein? pergunta certa ou errada. Tá. Tá, quem sou eu? Eu acho que eu sou uma garota, né? Não vou nem falar uma mulher, porque eu ainda acho que sou aquela garotinha que tá tentando se descobrir no mundo. Eu acho que tá tentando deixar a tua marca no mundo, que tá experienciando coisas que achou que nunca ia experienciar, como as viagens, né, que fazem parte ali de quem eu sou. Eu acho que eu tô me construindo, então eu eu acho que para essa resposta eu acho que eu não sou nada, eu tô. Eu gosto de falar que a gente não é nada, a gente está no mundo, né? Então eu ainda tô me descobrindo, né? Estou me descobrindo e eu espero nunca me descobrir por inteira, porque cada vez mais eu quero encontrar novas experiências para ir me construindo enquanto ser humano. Bom, esse foi o episódio com a Tamires. Muito obrigada. Obrigada a você, Mari. Um dos meus objetivos de criar um podcast é conhecer pessoas novas, conhecer objetivos diferentes, conhecer histórias e modelos de visão diferentes. E apesar de ser focado em arte, também você trouxe essa gama também em relação à arte, mas também em experiência humana. Porque eu considero a arte a respiração. Perfeito. Acho arte tá em todo lugar o tempo todo, então para mim a vida é arte. E você compartilhar a sua vivência em relação à arte, a como entender a vida também é uma forma de você ajudar nesse quesito. Então, obrigada. Obrigada a você, Mari. É isso.